preciso pedir a graça da vergonha diante de Deus. Foi o que disse o Papa Francisco em uma de suas homilias dessa semana na Casa Santa Marta. Para perdoar e pedir perdão é preciso oração, arrependimento e vergonha. Caso contrário, é inútil ir ao confessionário. Tu non hai capito niente. Você não entendeu nada, disse o Papa. Tu soltanto sei andato al Você foi ao confessionario confessionário para a uma fare operação un'operazione bancária, a fare una pratica di ufficio. para uma burocracia de escritório. Tu non sei andato vergognato. Não foi lì envergonhado per quello ali che por hai aquilo fatto. que fez. Hai visto Viu algumas alcune manchas em sua consciência nella tua coscienza e hai sbagliato e errou, perché hai creduto che porque pensou que o confessionário fosse uma lavanderia para fosse limpar as una manchas. tintoria per chiudere le macchie. Sei stato incapace Você foi di incapaz de se vergognar envergonhar dos seus pecados. dei tuoi peccati. E depois desse puxão de orelhas do Papa Francisco, a gente segue em frente com os destaques do repórter Canção Nova de hoje. Jovens de todo o mundo estimulados pelo Papa Francisco a participarem da JMJ no Panamá. Jovens do Brasil de olho na próxima JMJ, mais focado no mercado de trabalho. Trabalho que pode ser um bom caminho para vencer a ansiedade, um mal que afeta jovens em todo o mundo. Também vamos falar da solidão que a juventude tem experimentado por causa das redes sociais. E por falar em redes sociais, os youtubers são o tema da série de reportagens especiais do programa de hoje. Tem as alternativas que os usuários de celulares estão encontrando para não ficar sem bateria. E a falta de ética na hora de utilizar o aplicativo mais acessado do Brasil. Então se ajeite aí, porque o repórter Canção Nova está apenas começando. Ainda falando do Papa Francisco, essa semana ele gravou um vídeo para convidar os jovens a participarem da Jornada Mundial da Juventude no Panamá. O evento será em janeiro de 2019. A iniciativa do Papa de gravar um vídeo convidando os jovens para o encontro mundial é inédita. Em espanhol, Francisco pede que a juventude se prepare para o evento que vai acontecer entre os dias 22 e 27 de janeiro de 2019. Neste caminhar nos acompanha nossa Madre, a Virgem O Papa indica o exemplo de Nossa Senhora. Maria não é uma jovem sofá que fica acomodada em casa, mas é movida pela fé. A mensagem incentiva os jovens a derrubarem muros, deixando uma pegada que marca a história, mudando o mundo, tornando-o mais justo, menos cruel e mais humano. Os jovens do mundo inteiro estão se preparando para a JMJ 2019. E no Brasil, a juventude também se prepara para o mercado de trabalho. Verdade. Sabia que de 3 jovens brasileiros, 2 querem ser empreendedores? Os números são de um estudo feito em 9 cidades do mundo, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo. Aos 14 anos, o espírito empreendedor já dava sinais na vida de Pedro. Formado em gastronomia, o jovem chefe ficou à frente de seu primeiro empreendimento, um restaurante, por 6 anos. Atualmente trabalha com um e-commerce de congelados saudáveis que cresce 9% ao mês, com perspectiva de ampliação para São Paulo, Rio de Janeiro e Maranhão. Eu fui criado em uma família onde meu pai e minha mãe, na minha infância e crescendo ali, eu via os dois sempre empreendendo. Então, com 14 anos, eu comecei a brincar de empreender com um restaurante na casa dos meus avós, onde era uma garagem de barcos. E foi surgindo realmente essa paixão em ter um negócio próprio, em poder entregar alguma coisa bacana para as pessoas. Eu acho que daí que foi surgindo essa questão de empreender. A pesquisa ouviu quase 6 mil pessoas entre 25 e 35 anos. Metade dos entrevistados já era empreendedor. E quem ainda não tem o seu próprio negócio já pensa em abrir. A maioria dos entrevistados apontou a realização pessoal de um sonho como principal motivação para empreender. Além da possibilidade de ter melhor qualidade de vida, horário flexível e oportunidade de altos ganhos financeiros. Para 66% deles, o empreendedorismo se mostra como um mercado promissor. O empreendedorismo ele sempre é uma boa, né? Só que nesse contexto ele não só é uma boa, mas ele é necessário. A gente tem um contexto em que a informação ela está
latente, né? A gente tem acesso à informação em todos os lugares. E o que eu acho que, então, o pessoal tem insumo. Acho que o que falta muito é realmente incentivar e virar a chavinha do jovem, de que ele não precisa ficar refém necessariamente do mercado. Ele pode criar seu próprio mercado. Segundo a Firjan, os jovens empresários brasileiros se sentem mais realizados profissionalmente do que os que não são donos de um negócio. 46% dos entrevistados se declararam plenamente realizados, contra apenas 25% dos jovens que atuam no mercado formal. Quando você fala em liderar dentro do empreendimento, é você realmente cuidar de todas as áreas do empreendimento com assertividade. Uma boa gestão do seu tempo. Você vai ter que saber tomar decisões. Tomar decisões é fundamental porque a decisão de hoje vai afetar o seu negócio no futuro. Encarar naturalmente o conflito e saber administrar dentro da sua empresa vai ser uma grande habilidade que ele vai ter que ter. Outra pesquisa com jovens do mundo inteiro mostra que a ansiedade é um mal que cresce consideravelmente entre eles. Sonhos, medos, incertezas, desafios. Um mundo de transformações que podem levar à ansiedade. A ansiedade é, esse caminho está certo? Essas escolhas, né, de alguma forma, refletem naquilo que está sendo para mim colocado como um jovem ideal? Em primeiro lugar no ranking da ansiedade, problemas com dinheiro. A gente tem essa vontade de conhecer o mundo, conhecer as coisas, e você acaba caindo nessa ansiedade pelo dinheiro por conta disso. Na segunda posição, a pressão exercida pela escola. Com certeza são as notas mesmo, as matérias, a exigência, porque quando você entra na faculdade você está se exigindo. É no ambiente escolar que os jovens procuram referência dos valores que desejam seguir. A maioria dos entrevistados apontou que os professores influenciam seus pensamentos, atrás apenas dos valores aprendidos em casa com os pais. O jovem também está querendo referências positivas, né? Ele busca também essa referência no qual ele vai poder trazer dessas instituições e pessoas, né, valores que agreguem positivamente a formação dele. Uma fundação inglesa ouviu jovens de 20 países e descobriu que entre os brasileiros os problemas emocionais são frequentes. Sobre as impressões do país em que vivem, a minoria disse que o Brasil é um bom local para viver. No quesito esperança estão avanços tecnológicos que podem solucionar problemas na medicina, computação e energia renovável. Com relação ao futuro, os jovens apontaram medo do extremismo e do crescimento do terrorismo global. O futuro profissional também foi mencionado. Às vezes pensar certinho no que eu vou querer, assim, para mais pra frente não ter uma dor de cabeça, assim, sabe? E não pra falar, nossa, não era isso que eu queria, entendeu? Se a gente consegue bem na faculdade, só tira nota ruim. E o que vai ser nosso futuro? Não tem como. Eu tenho muito medo. Para o psicólogo, nesse tempo de incerteza, é preciso entender o jovem. Nesse processo, o acompanhamento da família, da sociedade, de todos os órgãos é possível e necessário. Mas a gente espera que o jovem seja adulto. E essa fase ainda vai chegar. Mas, anterior a isso, a juventude precisa ser vivida amplamente. Nesse mundo de tanta novidade, eles também aprenderam a reconhecer a ansiedade. Se você se dedicar de segunda a sexta certinho, final de semana você pode assim, medir algumas coisas para esquecer o cotidiano, a rotina intensa, e é isso. E tem muita gente que tenta fugir da depressão passando boa parte do dia nas redes sociais. Mas isso não resolve. Tanto que uma pesquisa americana revela que passar mais de 2 horas conectado pode levar ao isolamento social e até mesmo à depressão. O tempo em que a geração que já nasceu conectada fica online varia um pouco. Mais ou menos 1 hora. Nossa, mais de 12. Só parou para comer então, desculpa. Só pra comer, porque tem 2 mãos, né? Sanduíche tem que comer com as 2. Mas se desse, eu tava aqui, ó. Mas desconectar, nem pensar. Quantos participantes da conversa aqui? Nós 3 mais 1. O estudo realizado por uma universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, revelou que quanto mais uma pessoa se conecta nas redes sociais, mais ela se desliga da realidade e passa a viver no isolamento. A rede social ajuda você a esse isolamento, porque você se isola daquele grupo de escola ou daquele grupo de amigos para fazer parte de um grupo virtual. E aí você desliga o computador, aquele grupo não existe mais.
né? Então a internet ela ajuda você a se isolar do convívio social. Em um mundo com tantos espaços para serem ocupados, o que se encontra é justamente a solidão. É porque a maioria das pessoas está cada vez mais vivendo no mundo virtual e se isolando do real. E esse comportamento já é um vício, tratado assim como as drogas. É porque estimula a dopamina, um neurotransmissor responsável pelo prazer. Um sentimento, muitas vezes, que a maioria das pessoas não encontra fora das redes sociais. Ela deixa de ter esse convívio social. Então as pessoas não vão lembrar dela para um aniversário, não vão levar para sair, para ir para o cinema, ou para fazer tal coisa. Por quê? Porque ela trocou esse relacionamento com os amigos para ficar na internet. Pode até ocasionar depressão, suicídio, etc. Por quê? Porque a pessoa está sozinha, a pessoa não tem com quem conversar, ela não tem um abraço, ela não tem um beijo, ela não tem um carinho, né? É tudo virtual. Então passa a ser uma coisa muito mecânica. E se boa parte admite que não fica desconectado, alguns ainda preferem a social assim, pessoalmente. Eu ainda prefiro pessoalmente. É melhor para ter um contato, é mais fácil para conversar. Eu acho muito melhor do que um celular. E é preciso mesmo manter esse equilíbrio para o bem-estar com as outras pessoas e consigo mesmo, para não ter problemas sérios no futuro. Se conectar na vida, né? A gente fala que a vida é aquilo que acontece aqui fora, não na internet. A internet ela acaba, você pode ter uma vida maravilhosa na internet, você desligou o computador, acabou tudo aquilo. E você, conseguiria ficar sem internet nos dias de hoje? Difícil, não é mesmo? Também a gente precisa dela para quase tudo. E cada vez mais vamos precisando, não é não? Desde os anos 90, a internet vem mudando até mesmo a forma de consumo dos produtos. Até o jeito da gente se comunicar, interagir, aprender, trabalhar, até se divertir. E sem perceber, as mídias sociais tomam cada vez mais espaço no dia a dia das pessoas. Veja em nossa série especial de hoje. 2.000 é o número de horas que o brasileiro gasta por mês nas mídias sociais. E o que não falta é diversidade entre esses meios. Mas o que são mídias sociais? Para começar, há uma diferença entre mídia e rede social. As mídias sociais são espaços de exposição em que o usuário publica um conteúdo sem se relacionar diretamente com quem recebe esse conteúdo. Já as redes sociais também são espaços de exposição, mas o objetivo é exatamente se relacionar. Mas para a gente entender melhor, vamos sair do espaço digital e ir para o espaço analógico. No caso das mídias sociais, seria como se eu estivesse num auditório como esse dando uma palestra e os participantes apenas me ouviriam. Não haveria uma interação entre nós. Já no caso das redes sociais, seria como uma conferência, onde todos nós falaríamos e haveria uma interação entre nós. Seja por smartphones, tablets, computadores, o brasileiro é recordista disparado em acesso às mídias sociais na América Latina. Por mês, são 93 milhões e 200 mil usuários ativos nas mídias sociais. O segundo lugar ficou para o México, com 56 milhões. Em terceiro, vem a Argentina, com 21 milhões e 700 mil. E esse tanto de gente conectada fala sobre uma infinidade de assuntos, como moda, culinária, humor, decoração, evangelização. Fala e mostra tudo. Muitos acabam exagerando. Em busca de reconhecimento, de curtidas e de seguidores, expõem demais a vida pessoal. Recentemente, a australiana Essene O'Neill surpreendeu seus mais de 500 mil seguidores no Instagram ao mostrar o que realmente está por trás de uma imagem postada. Na ocasião, ela tinha 18 anos e criticou a superexposição, o desejo por likes e a criação de uma imagem de felicidade que não é real. Segundo ela, isso pode levar a uma busca de um padrão impossível de ser alcançado e ainda desencadear uma depressão. Essene apagou mais de 2.000 fotos e editou a legenda das que restaram, contando como era paga para usar produtos e postar fotos em sua rede, do excesso de maquiagem e das dezenas de fotos que precisava tirar para encontrar uma considerada ideal para ser publicada. Pouco depois, ela deletou suas contas nas redes sociais. Mas no meio onde tanta coisa é irreal, há assuntos levados muito a sério. Essas plataformas de entregas de mídia, como o YouTube, também está abrindo um leque de profissão muito grande, né?
Largar minha profissão, muitas das vezes, de advogado, de engenheiro, para ser um youtuber, não vai ser surpresa. Rafael é professor de matemática. Em 2010, decidiu criar um canal no YouTube para dar aulas. Depois, criou uma página no Facebook e, em 2015, um site. Foi quando resolveu se dedicar somente às aulas online. Hoje, ele consegue se manter com a renda das mídias sociais. E para quem acha que aprender matemática numa sala de aula tradicional já é difícil e que pela internet seria mais complicado ainda, o professor tranquiliza. A internet vem auxiliar nisso daí, porque o aluno ele estuda quando ele quer, a hora que ele quer, ele assiste ao vídeo quantas vezes ele quiser, ele pode pausar o professor, ele pode retroceder, ele pode avançar, ele pode escolher outro professor, caso ele não tenha gostado da minha aula, ele pega outro professor de matemática e estuda com esse outro professor. Estão usadas para trabalhar, se divertir ou ficar conectado com outras pessoas, essas ferramentas digitais acabam sendo utilizadas sem critérios. A psicóloga alerta para a falta de ética nas redes. É muito importante que a gente tenha esse cuidado com o que a gente propaga a respeito também de uma tragédia. Foto de um velório, né? Eu vou tirar foto de uma pessoa morta. Se coloca no lugar, como você se sentiria tendo um parente seu fotografado no caixão? As mídias sociais permitem que muitas pessoas se tornem conhecidas e propaguem seu conteúdo a um incalculável número de pessoas. Melhor ainda, quando se ama o que faz. O que mais me marcou na história do meu canal que foi um índio da Amazônia, que morava numa tribo lá no interior do Amazonas, e ele, para estudar matemática, ele queria ser engenheiro, ele tinha que sair da tribo dele para poder ir, pegava um barco que levava 3 horas até Manaus, aí lá em Manaus ele conseguia acessar uma lan house ou computador qualquer, e ele conseguia assistir a minha aula e estudava matemática comigo. Eu passei a produzir vídeos pensando naquele índio, eu falei, caramba, imagina se ele pega esse barco, vai para Manaus e não tem o vídeo dele lá. E isso, me emocionou muito. No próximo bloco, você vai saber na segunda reportagem da série especial quem são e o que fazem os youtubers. Também vamos falar de tempo quaresmal e a prática do jejum nessa época. Nem precisa sair da sala porque a gente volta rapidinho. Quaresma, tempo de alinharmos nossa vida à vontade de Deus, tempo de revermos nossos relacionamentos com Ele e com os irmãos. Nesse tempo de Quaresma, a penitência é uma via importante na mudança de vida, sobretudo no comer e beber. As chamadas práticas quaresmais são instrumentos eficazes de conversão e nos ajudam na caminhada. E a gente mostra para você um pouco de uma das práticas quaresmais bem conhecidas, o jejum. O hábito é praticado desde o Antigo Testamento. Considerada uma lei mosaica ou lei de Moisés, muitos anos antes de Cristo, todos já jejuavam. Com o nascimento de Jesus e a origem do Novo Testamento, a tradição não foi interrompida. Os fariseus perguntaram para Jesus, né? Os discípulos de João Batista jejum, por que os seus discípulos não jejum? Jesus disse, porque eles não estão em condições de jejuar ainda. Eles ainda são crianças na fé. A hora que eu for embora, aí eles vão entender a necessidade de jejum. Mas aí eles vão estar iluminados pelo Espírito Santo que já chegou em Pentecostes. Aí passaram a jejuar. E todos os apóstolos e santos e doutores da igreja jejuaram. Durante os 40 dias que antecedem a Páscoa, o jejum se coloca como um meio para aceitar a mudança que a Quaresma oferece. Cada ano a igreja coloca a Quaresma para que cada ano a gente dê um passo à frente no processo de conversão. Então, o que é a conversão? É você ir tirando esses entulhos do coração, que não são de Deus, para que Deus possa ir ocupando o nosso coração. Por isso que é um tempo especial, aquilo que São Paulo diz, este é o dia da salvação. Em todas as situações, a abstinência diz respeito à vontade do cristão de viver sua espiritualidade. Costume não para ferir o corpo, mas para sustentar o espírito. E vai ajudar também a gente no desviar também das tentações que o mundo muitas vezes nos oferece. Como exemplo,
o próprio Cristo. O jejum ajudou ele a ficar na montanha sagrada firme. Entre os 4 tipos mais tradicionais recomendados aos cristãos, o mais adotado, conhecido por jejum da igreja, consiste em café da manhã, almoço, jantar ou lanche simples, sem nenhuma refeição nos intervalos. Outro tipo é o jejum a pão e água, composto por café da manhã e pão e água no restante do dia. Tem o jejum de líquido, em que, com exceção do café da manhã, se bebe apenas refeições líquidas ao longo do dia. E também o chamado jejum completo, em que após o café da manhã, até às 4 da tarde, deve-se apenas beber água. Em cada um, o bem-estar do cristão é prioridade. Esta nutricionista diz que não há risco à saúde, já que o café da manhã é sempre reforçado. O café, o pão de sal, a manteiga e uma fruta. Ou a segunda opção, o café, o pão integral, queijo Minas frescal e uma fruta. Então esse café com escolha saudável, ele consegue ter o comprometimento do final do jejum. Como existem vários tipos, o ideal é encontrar a opção certa para cada pessoa, com exceção de idosos, crianças e enfermos. Consumir o pão ou a água. Se comer o pão e a água junto, ele fermenta no estômago. Seria o pão sírio ou o pão integral, porque eles são ricos em fibra e vai causar saciedade. Já em relação ao jejum de líquidos, chá, água de coco, suco de fruta, suco com hortaliça, caldo de legumes também, que isso é o líquido do dia. Carne, biscoito, doce, refrigerante. Quando se fala em jejum, o que mais se leva em consideração é o fato de deixar de comer alimentos tão cobiçados por tanta gente. Tá certo, mas essa prática vai além disso. Tem a ver também com os nossos hábitos e virtudes. Por isso que ao invés de tirar, por que não acrescentar uma porção de paciência, respeito, perdão, bondade? No dia a dia, pratos bem mais difíceis de ingerir. A lista de opções também é ampla. Nela estão também os vícios. Acumular coisas, acumular bens, questão da bebida, no cigarro. Ou simplesmente o silêncio. Porque muitas vezes o silêncio incomoda. Incomoda. Precisamos escutar. Para que seja cumprido como a igreja orienta, a intenção do jejum deve ser oferecida a Deus. Além disso, o cristão deve participar dos sacramentos e não murmurar. No fim, o bem é a maior recompensa. Você sente que algo de Deus chegou no teu coração. É um instrumento para você se converter, chegar no bem, na virtude. Mudando de assunto, o ENAD possibilita melhor compreensão e aprendizagem do estudante no processo acadêmico. E o resultado do último exame colocou em destaque algumas instituições de ensino. Uma delas, a Faculdade Canção Nova, que alcançou nota máxima e deixou professores e alunos orgulhosos. A nota saiu há poucos dias, mas ainda é muito celebrada. Principalmente dos alunos do primeiro período, o quanto eles ficaram felizes, eles começam a entender a dimensão do curso que eles estão fazendo, né? Não é para menos. O exame aplicado a cada 3 anos avaliou o desempenho de alunos de 275 cursos de jornalismo no Brasil. 18 instituições no país atingiram a nota 5, considerada a máxima. A Faculdade Canção Nova não só alcançou esse resultado, como está entre as 3 no estado de São Paulo que tiveram maior nota. Para o vice-diretor, o feito é resultado de muito trabalho. Nós adotamos uma pedagogia muito específica, que é a pedagogia de projetos. Então, o aluno ele tem que aprender a teoria e ele tem que saber aplicar essa teoria na prática. Mas, além disso, a faculdade também tem a missão de formar este aluno eticamente comprometido. Em quase 6 anos de fundação, a chegada até as primeiras instituições do estado de São Paulo aconteceu aos poucos.
De degrau em degrau, a faculdade prioriza cada vez mais o futuro profissional dos alunos. Nessa história, o Nicolas é um dos protagonistas. Logo que se formou no final do ano passado, ele foi contratado por essa empresa, onde já trabalha desde 2014. Reconhece que a faculdade foi seu primeiro grande estímulo para ocupar o lugar que conquistou. Eles formam mais do que tecnicamente, né? Eles formam a gente enquanto ser humano. Eu acredito que isso também tenha pesado no ato do processo seletivo. Tem aquela sensação assim, de gratidão? De gratidão eterna. A gente tem um número muito grande de formandos empregados. Né? Isso também é um diferencial, isso também é um momento da gente refletir que a faculdade está no caminho correto. Né? Os bons exemplos não são poucos. Monique também é ex-aluna, trabalha na área há quase 3 anos. Para ela, o resultado da prova é razão dos valores que a faculdade faz questão de manter. E o jornalismo, nós estamos em contato com história de pessoas que sofrem, de pessoas que passam por dificuldade. Então, a Faculdade Canção Nova, ela me ensinou a ter um olhar mais humanizado, não apenas ver como dados, estatísticas, mas como pessoa. O ENAD é uma das etapas para indicar a qualidade geral da educação superior no país. Alcançar o topo não é o ponto final, apenas sinônimo de muito trabalho pela frente. Maior responsabilidade. Chegarmos a uma nota 5 no ENAD, talvez não seja tão difícil. Acho que o desafio maior será o de mantermos e melhorarmos a qualidade que já temos hoje. Você pode nunca ter ouvido o nome deles, mas não vai fugir dessas celebridades por muito tempo. Os youtubers são a nova turma de amigos de crianças e adolescentes. Dinâmicos, entusiasmados, eles já conquistaram seu espaço. Nesta segunda reportagem da série especial que exibimos hoje, veja quem são os comunicadores dos novos tempos. Luz, câmera, ação e muita criatividade. O mundo dos youtubers é assim. Assunto é o que não falta para eles. Alguns preferem investir em um tipo de conteúdo e acabam se tornando como que especialistas nesses temas. Outros falam de tudo. A maioria não é profissional da área, mas para os seus milhares e até milhões de seguidores, isso pouco importa. Eles são tidos como referenciais para uma multidão. Ana Lídia tem 17 anos e já é uma grande influenciadora digital. Ela começou com um blog. Com jeitinho doce e determinado, já conquistou quase 500 mil de inscritos no YouTube. Eu blog em junho de 2012 e na época eu tinha o cabelo alisado e eu era muito assim, muito presa ainda, sabe? E quando foi em fevereiro de 2014, eu resolvi passar pela transição capilar e assumir meu cabelo natural. Foi uma mudança assim na minha vida, é inexplicável. Quando eu leio as mensagens que eu recebo de meninas dando seus depoimentos e a vida delas mudou depois que começaram a assistir os meus vídeos, eu sinto que Deus me deu uma missão. Como Ana Lídia, muita gente viu no YouTube uma oportunidade para compartilhar ideias e ensinamentos e deixá-los disponíveis por tempo indeterminado e para quem quiser. Mas o que é preciso para se tornar um youtuber? Você tem a consistência de produção, você tem a paciência para entender que isso vai levar um tempo e conteúdo, você precisa ter o que contar. Tem uma boa iluminação, que é mais importante do que o cenário, uma ótima câmera, que é bom ter, mas é melhor você ter um ótimo microfone, né? O som é responsável aí por 60% do entendimento do teu conteúdo. Bom, se é tão simples assim, até eu vou tentar. Vou ali trocar de roupa, peraí. Oi, gente, tudo bem? Opa, brincadeira, esse vídeo já estava no meu canal Coisas que Vivi. Foi só para mostrar que realmente é muito fácil e que qualquer um pode se tornar um youtuber. Tem até crianças nesse meio. Algumas falam sobre brinquedos, jogos, mas há também quem divide experiências difíceis, como a Lorena. Ela criou o canal Careca TV, que já tem mais de 1.700.000 inscritos. A corajosa garotinha, com 12 anos, publicou o primeiro vídeo em que relata o tratamento contra o câncer. E para quem achava que a onda dos youtubers era só uma modinha, tá enganado. As universidades vão ter que se remodelar para produzir conteúdo de qualidade para as mídias online. Na Faculdade Canção Nova, por exemplo, a Poliana escolheu criar um canal no YouTube com um trabalho de conclusão de curso de rádio e TV. Eu já tinha o Modéstia à Parte blog e
no coração tinha que eu teria que fazer mais alguma coisa. Eu sempre tive essa vontade de estar à frente das câmeras, por que não aproveitar a oportunidade de utilizar uma plataforma que é largamente utilizada por várias pessoas e também não usufruir daquilo que Deus plantou no meu coração, que é a evangelização. Mas quem deseja se aventurar nesse meio de comunicação precisa ter consciência de que nem tudo são flores. E estar preparada para o sucesso e para o insucesso. Ela pode colocar um vídeo maravilhoso, ter 1 milhão de curtidas, mas ela pode ter uns 50 comentários que arrasam com ela. A ferramenta de vídeos do Google cresce a cada dia e conquista milhões de usuários no mundo todo. Muita gente já consegue se manter financeiramente com esse trabalho. E para quem pensa em escolher esse meio como profissão, o especialista aconselha. O que você tem para oferecer para as pessoas que elas pagariam, que elas ofereceriam dinheiro em troca dessa sua experiência, né? Então não adianta você ser uma pessoa que tem muita experiência em assistir seriados, muita experiência em dormir, não adianta, não vai funcionar. Apesar dos desafios, tem gente dando certo e até arrisca dar algumas dicas. Quando a gente tem um sonho e a gente se dedica por ele acontece. Se a gente consagrar a Deus todos os nossos planos, tudo que a gente sonha, ele vai abençoar e tudo isso vai ser bem sucedido, desde que venha do coração de Deus. No próximo bloco, na reportagem que encerra a série especial de hoje, vamos mostrar que evangelizar é o objetivo dos youtubers católicos. E você vai ver também o sentimento de liberdade que levou uma garotinha a arrancar sorrisos do Papa Francisco. O repórter Canção Nova volta em instantes. No meio da semana que passou, uma menininha sapeca teve uma atitude inesperada e surpreendeu o Papa Francisco e todo mundo que estava perto. O vídeo, que viralizou em várias redes sociais, mostra como as crianças se sentem à vontade com o Santo Padre. A cena filmada de um celular mostra uma garotinha sem cerimônia, tirando o solidéu da cabeça do Papa Francisco. O gesto inesperado fez o pontífice gargalhar. O vídeo foi postado pelo padrinho da menina no Twitter, que escreveu: "Levei minha afilhada para ver o Papa e ela roubou o chapéu dele." E esse só foi o primeiro dia da menininha em Roma. Ainda bem que o celular que flagrou a cena da garotinha e o Papa Francisco estava com a bateria carregada, não é mesmo? Até porque ficar sem bateria no celular é motivo de desespero para muita gente. Mas você sabia que já tem muito lugar por aí que oferece pontos para recarregar a bateria do seu celular? A sensação é que a bateria dura menos, mas são as inúmeras funções que consomem mais. No dia a dia da vida moderna, o celular é item inseparável. Dá para ficar sem usar o celular? Ah, não dá. Por muito tempo, não. Não, acho difícil, porque é bem importante se comunicar, tudo. É o que move o mundo, né? Não tem como, é um meio de comunicação mais fácil. Impossível. Hoje em dia, celular é tudo. Tão pequenininho, mas com tantas funções. Dá para fazer ligação, enviar mensagem, usar a internet, tirar foto, gravar vídeo, ouvir música, usar GPS, mas um tanto de coisa. Olha, mas nada disso vai funcionar se não tiver carga na bateria. Aí a cara fica assim, e só muda depois que o celular der sinal de vida. A evolução da aflição para o alívio decora o espaço gratuito num shopping do interior paulista. É só chegar e recarregar. Tem que andar com o cabo, mas de qualquer maneira eu acho que hoje em dia ninguém anda sem, mas colocar carregador no carro, no trabalho, em casa, em tudo quanto é lugar. O profissional da área de tecnologia da informação dá algumas dicas para não ficar na mão. Se você programa a sua tela para que ela desligue após um tempo de inatividade que seja interessante para você, você vai conseguir reduzir muito o consumo da bateria. Ao reduzir o brilho da tela, você consegue economizar bastante bateria.
Esses módulos, na maioria das vezes, eles não são utilizados 100% do tempo. E muitas pessoas acabam deixando ligados os módulos citados e ele acaba gastando, né, a energia da bateria desnecessária. Outra dica é utilizar sempre o carregador original num local ventilado e não se preocupar com os mitos que existem por aí, como só dar carga depois que a bateria acabar. O equipamento em si, ele precisa estar com carga contínua e quando ele zera a bateria, ele pode apresentar algum problema. Com todas essas dicas, agora vai ficar mais fácil para os 100 milhões de brasileiros que utilizam o WhatsApp. Falando nisso, o Brasil já é o terceiro país do mundo em número de pessoas que usam esse aplicativo. Só que esse tipo de interação virtual nem sempre é positivo. Quando seu Neylor era mais jovem, a comunicação era diferente. Tete a tete, face a face, né? Há um tempo a coisa mudou. O diálogo virou mensagem, de texto ou de voz. Tudo muito rápido. Para trabalho, comunicar com a família, rever os amigos. Acostumou, pegou, já era. Todo mundo, né? Ninguém fica sem, quem teve já era. Hoje, aos 100 milhões de usuários do aplicativo no país, é só se tornar adepto para gostar da praticidade. O que te ajuda o WhatsApp hoje? Só comunicar com os filhos que moram em São Paulo e alguns amigos. Faz parte, né, da vida da gente, tem que acompanhar. Mas uma ferramenta que surgiu para facilitar a comunicação também é um meio de gerar conflitos. Quem nunca mandou uma mensagem fora de hora, se irritou porque o outro demorou para responder, ou ainda se envolveu em discussões nos famosos grupos. Em muitas situações, o comportamento virtual anda deixando a desejar. Fotos, né, obscena que aparece no WhatsApp, algumas mensagens muito fortes. Alguma brincadeira até de um colega sem maldade acaba te adicionando a um grupo e você acaba ali ficando até meio sem jeito. Assim como no mundo real, na web, o que incomoda é considerado deselegante. Uma coisa é eu mandar um pedido de uma pizza para uma pizzaria que está aberta à noite. Outra coisa é eu falar com um funcionário em relação a trabalho fora do horário de trabalho. A pessoa não respondeu, ela tem um motivo pelo qual não respondeu. E não ficar ali atormentando a pessoa, pedindo com que a pessoa responda. Não adicionar as pessoas sem consentimento dela em alguns grupos, porque senão você acaba... depois a pessoa vai ficar constrangida de sair daquele grupo. O caminho para um acesso mais tranquilo é guiado pelo bom senso. A coerência é a melhor etiqueta que o WhatsApp, que a gente pode ter diante do WhatsApp. Alvo ou não, o brasileiro vai se adaptando, claro, sem abrir mão de teclar. Espero que não aconteça de novo. Eu, né, na minha parte, fazer com os amigos. Temos que estar mais atento. Bom, já deu para sacar que excesso de internet não é saudável, mas que ela tem ajudado em muitas coisas também não dá para negar. Entre os comerciantes, por exemplo, a comemoração é geral, já que vendas através dos meios eletrônicos só têm crescido. As vitrines são um atrativo para ir às compras. Roupas, calçados e uma variedade de produtos são oferecidos. Mas tem gente que no ano passado preferiu ficar em casa e aproveitar a comodidade das compras online. É o caso de Alexander, que conseguiu economizar nas compras de casamento. Ia casar em maio e já estava ganhando alguns presentes para o casamento. Alguns presentes eu ganhei em espécie, em dinheiro. E visando economizar e fazer com menos dinheiro, eu comecei a pesquisar pela internet. Os benefícios ele percebeu no bolso. A economia de tempo, a economia de deslocamento, são coisas que a gente, no momento do impulso, vou sair para comprar, a gente acaba não calculando. Poder comprar sem sair de casa foi a opção de muitos brasileiros o ano passado. O comércio eletrônico faturou 44,4 bilhões e a tendência para este ano é de crescimento no setor. Olha, eu acho que toda essa crise econômica que nós estamos passando e toda essa facilidade que, por enquanto, nós estamos tendo, né, em relação a esses sites, eu acho que nós temos aí uns bons anos ainda de uma compra pela internet ainda. Além da comodidade, outros fatores contribuíram para o crescimento do setor. Gostou, legal, se não gostou, você vai lá e cancela. Né? Temos a forma de pagamento, facilidade, boleto, dinheiro, cartão. Todo esse layout que tem numa página é o que faz com que nós brasileiros estejamos comprando mais.
Fica então a dica para quem quiser comprar pela internet. Uma compra bem feita, bem pesquisada e feita com segurança acaba gerando uma economia muito grande para a pessoa, a economia pessoal, uma economia para a família, e isso eu acho que é positivo para qualquer pessoa. O YouTube tem transformado os meios de comunicação e se tornado uma grande ferramenta para difundir conteúdos e formar opinião. Na última reportagem da série especial de hoje sobre os YouTubers, vamos conhecer alguns católicos que utilizam essa ferramenta para inovar no jeito de anunciar o Evangelho. E aí, pessoal? Tudo em cima, tudo beleza, tudo na raça, tudo na graça? E aí, galera sentinela, beleza? E aí, jovem? Eles começam seus vídeos assim. De forma irreverente e com linguagem jovem, atingem milhões de usuários da rede, que na prática significam milhões de pessoas alcançadas pela evangelização. Eles respondem ao apelo da Igreja Católica para evangelizar através de todos os meios. O Papa Francisco já pediu que a Igreja entre também nos ambientes criados pelas novas tecnologias e nas redes sociais, para tornar visível a presença de Deus. É o que o Tiago Marcon deseja. Em seu canal, fala sobre as várias realidades da vida cristã, especialmente sobre afetividade e sexualidade. Então, o que eu tento transmitir nos vídeos é essa realidade. Um jovem que procura ser coerente e procura viver baseado nos princípios cristãos, alguém que acredita naquilo que a igreja diz, que está fundamentado na palavra de Deus. E essa exposição gera uma identificação. Eu me identifico, nossa, eu também vivo isso, eu já passei por isso, ou conheço alguém, e que, portanto, gera influência. Ele sabe que muitos dos assuntos que aborda são polêmicos, mas isso não o inibe. Até pensei em retirar um vídeo do ar, diante da repercussão que tinha dado. Mas eu revi o vídeo, pedi que pessoas pudessem rever o vídeo e realmente não estava falando nada ali do que afetasse ou agredisse. Mas eu, na medida do possível, eu entro em contato e converso, explico. Algumas entenderam, outras não entenderam, porém eu respeito a sua opinião. Mas eu fui entender que era mais do que a questão de não concordar só com aquilo que o Tiago pensa, mas era uma discordância até mesmo daquilo que são os princípios cristãos, a doutrina ensina e que é preciso ser respeitado, mas nem por isso deve se deixar de ser anunciado. Deia e Tiba criaram um canal Lá em Casa que aborda temas sobre família. A princípio, tiveram receio de começar devido às muitas atividades do dia a dia, além de cuidarem dos 2 filhos pequenos, mas se renderam ao anseio pela evangelização. É que os maus não gostam da família. A gente percebe o quê? Existe um ataque feroz contra a família, E a formação da família tradicional, homem, mulher e filhos. Então existe um ataque para deixar a impressão de que homem, mulher e filhos é a formação errada da família. Ou motivo de infelicidade, frustração para a vida de alguém, Isso é muito comum e é justamente onde a gente quer chegar e dizer que não é assim. Família é projeto de Deus e é caminho de felicidade. É caminho de santidade. Os youtubers católicos comprovam o que a Bíblia diz. Há uma diversidade de dons. Tem canais para todos os gostos. Homens e mulheres, quem se utiliza da dramaturgia. 23% dos católicos já sobraram na hora da paz. E apenas 2% destes conseguiram disfarçar apertando a mão de outra pessoa. Quem oferece carona para o céu. A gente está indo para o céu, vem de carona com a gente. Teólogos. Se Deus criou o mundo, então quem é que criou Deus? E até freis que usam a ferramenta de um jeito descontraído para falar de assuntos sérios. Os católicos de hoje inventam 1000 formas de evangelizar. Eu quero que muitas pessoas recebam o amor de Deus através dos meus vídeos. Eu quero ser canal de graça para as pessoas, poder levar os valores cristãos para todo mundo, não somente para dentro da igreja, mas para todo mundo. O grande diferencial dos youtubers católicos é que antes de falar para uma multidão através da rede, eles precisam escutar e viver os ensinamentos da igreja. Não posso simplesmente sair falando o que eu penso, mas desde que o que eu penso esteja de acordo com a fé católica, Então, esse cuidado precisa ser tomado.
porque eu trago um sobrenome muito sério junto comigo, de youtuber católico. E os frutos desse trabalho dão ainda mais sentido a essa linda missão. Teve um testemunho que marcou muito a minha vida, de uma menina dizendo que ela estava com depressão e que ela foi curada assistindo meus vídeos. Teve também um testemunho de uma menina que essa eu chorei demais, ela contou a vida inteira dela, e uma vida com bastante situações, problemas mesmo, e que ela encontrou forças para lutar assistindo os vídeos do canal. Liliane, a internet é mesmo um mundo e estamos inseridos nele. O Papa é um bom exemplo de quem sabe utilizar essa ferramenta. Francisco já disse que ela pode ser uma oportunidade de encontro e de solidariedade entre todos e que é uma coisa boa, um dom de Deus. É claro que o Santo Padre alerta para os excessos, os perigos de exclusão, a desorientação e o confinamento, situações que podem existir na web. Então façamos da internet um lugar de encontro com Deus e com os irmãos. Uma excelente semana e até domingo que vem. Uma semana abençoada para você e nos encontramos no próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.